estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação. Nós, da equipe do Inova, da Diretoria de Ensino de Suzano, formada por mim, a supervisora Márcia Sasso, o PCNP Carlos Magno, a PCNP Daniela e a PCNP Mariana. E hoje a nossa proposta é apresentar um compilado dos documentos orientadores e boletins que trataram da questão da tecnologia e inovação nas unidades escolares. Então, aqui nós vamos ter um bate-papo a respeito desses documentos e, em outro momento, nós vamos fazer plantões de dúvida para que a gente possa apoiar vocês de novo em relação ao que vocês tiverem de dúvidas em relação a como montar a sala, o que eu adquiro, o que não, o que é viável, o que não é, como desenvolver essa dinâmica na minha escola para poder favorecer o desenvolvimento do meu aluno da melhor forma possível, que é o que vocês têm feito até hoje. Então, vamos iniciar, pode passar a próxima, por favor. Então, eu preparei esse material aqui, que são 20 slides que eu vou falar rapidinho com vocês, tá? Para vocês verem qual que era a intenção. Então, assim, a pauta, a partir do documento que veio, o boletim 323 dessa semana, eles apresentam essa demanda. Então, a pauta era, a intenção do boletim em relação à tecnologia é compreender a articulação entre as situações de aprendizagem e habilidade desenvolvida nos 3 eixos apresentados na diretriz, que é a base do curso de tecnologia, aborda a tecnologia digital de informação, letramento digital e o pensamento computacional. E ainda, o documento tinha o objetivo ainda de auxiliar, na verdade, elucidar melhor o que significa aquele kit robótica, da onde veio a verba e como que era a intenção da organização dos espaços deles nas escolas. Aí, eu abri, logo a seguir, veio um link nesse mesmo documento, para esse documento orientador do Boletim Coped número 14 dessa semana. Aí traz lá a competência 5, né, do objetivo da tecnologia, e como está o nível de amadurecimento cognitivo dos alunos em relação à tecnologia, abordando o domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Não é só lidar com o equipamento que faz a criança classificada numa maturidade tecnológica, e sim também o que fazer com a tecnologia, não só desligar e ligar equipamento, mas e sim como que ela desenvolve todas as aprendizagens através dos recursos tecnológicos, desenvolvendo o cognitivo, a empatia, enxergando os problemas da sociedade, os problemas sociais, então, por isso, a dimensão afetiva, e também, até em alguns momentos, se essa situação leva para um desenvolvimento de salas de robótica ou não, ele também vai estar desenvolvendo o domínio psicomotor. Isso tudo está no documento, tá? Aí ele traz lá um histórico de como foi desenvolvendo essa disciplina de tecnologia e inovação no programa Inova. Inicialmente, todos o material que recebiam, eles tinham o mesmo conteúdo, eles eram iguais. Então, o 6º e o 7º ano tinham o mesmo material, o 8º e o 9º ano a mesma coisa, e o ensino médio todo o mesmo material. Então, no primeiro ano, todo mundo recebeu o padrão, que era para dar um start nesse projeto. Então, todos tinham o mesmo material. Agora, em 2021, eles fizeram alterações no material, pensando no amadurecimento desse aluno para cada série, considerando essa trajetória que eles tiveram ao longo desse um ano, e também é óbvio, todos os efeitos da pandemia que fizeram com que eles desenvolvessem também novas aprendizagens. Então, eles modificaram o material. Bom, qual era a proposta do material? Tem um caderno do estudante, tem um apoio nesse caderno de estudante, com material de apoio, e tem o caderno do professor, que também tem um material de apoio específico para o professor. O que o material de apoio ele permite ao estudante?
permite que possam expor as suas ideias no grupo, criar, imaginar, executar. Eles movem, eles têm propostas desse movimento para que ele imagine, execute, crie, produza e vai ampliando a sua ação. Para o professor, como a gente sabe que o professor é um espelho do aluno, o caderno do professor é um espelho também do caderno do aluno. E ele traz orientações e textos complementares, que o professor pode começar abordando as temáticas com esses textos complementares com os alunos. Quais são esses textos complementares? A cada bimestre, eles são diferentes. Então, no primeiro bimestre, a gente tem um material padrão que vem concepção do material, como trabalhar a gamificação, a estrutura, a organização do material, como fazer a avaliação pelo engajamento desse aluno e sugestões de metodologias ativas. Além desse texto, desse material do primeiro bimestre, ainda tem um texto de apoio no primeiro bimestre, que é sobre adaptações curriculares. No segundo bimestre, o caderno vai trazer um texto complementar de procedimentos e estratégias de leitura. No terceiro bimestre, de tecnologia assistida. Então, assim, é material de apoio. O professor tem que ler e usar com os alunos. O volume 1 que os alunos receberam, ele traz a proposta no sexto ano, trabalhar com rede de conexão, no sétimo, oitavo e nono, rede de amigos, e no ensino médio, minha presença na web. Mas não é trabalhar, na verdade, ele propõe um diagnóstico. O que é o diagnóstico? Saber a quantos anda o conhecimento do aluno em relação a cada um desses assuntos. Como que está a conexão, como que entende a conexão no sexto ano, como entende a rede de amigos, né, as redes sociais pelo sexto ao nono ano, e como que eu atuo na internet em relação ao ensino médio. Propostas de avaliar como que o aluno está. Aí, no primeiro bimestre, o caderno traz proposta do sexto ao nono ano trabalhar as atividades com gamificação, da primeira série do ensino médio, aprendizagem baseada em desafios, na segunda e terceira série do ensino médio, apresentar aprendizagem baseada em projetos. No segundo bimestre, a gamificação continua no sexto ano e todo o ensino médio vai trabalhar com aprendizagem baseada em desafios. Tem trilhas, eles vão desenvolvendo as atividades e vão executando. Então, é assim que é a proposta. A avaliação, como em todas as disciplinas do Inova, ela é baseada no engajamento do aluno, se é parcial, satisfatório ou total. Como que eu avalio esse aluno? No dia a dia, a partir da sua criatividade, na resolução de problemas, a sua evolução dele com ele mesmo, não comparar ele com o outro. Então, a proposta é autodesenvolvimento, porque nesse momento a gente está trabalhando as questões das competências socioemocionais. Depois, aí é como a gente está avaliando o grau de engajamento do parcial, o que é, do satisfatório, o que é, e do total, o que é. Eu pus as carinhas aí dos menininhos para a gente ver como que está esse engajamento e continua. E aí vem lá a primeira inovação. Então, na tríade de inovação da Secretaria de Educação, existem 3 movimentos. O primeiro é o Programa Inova Educação, que apresentou as 3 disciplinas. O segundo é o Movimento Inova, que é uma questão cultural, que é a modificação na visão que eles têm de trabalhar com a internet, com a inovação, com essas capacidades, e aí disparar eles para o mundo, ver o protagonismo. E a terceira opção é conhecer o Centro de Inovação lá, da Educação Básica de São Paulo, que é chamado de CIEBP. Esse centro de inovação, ele está disponível para visitação pelos alunos, com os professores, desde que ele faça lá acesse esse centro de inovação e faça o agendamento. Nesse agendamento, vão apresentar trilhas formativas. Essas salas especiais que foram montadas numa escola, ela vai possibilitar o atendimento de 30 pessoas a cada hora. E eles ficam 2 horas lá fazendo
as oficinas, que são chamadas de trilhas formativas, e divididas em eixo temático. Quando o professor entra no site para fazer o agendamento, aparecem lá todas as trilhas possíveis por série, e aí o professor faz a reserva, só que aí tem que ter um transporte para levar os alunos. Como a gente está em tempo de pandemia, provavelmente não está tendo lá o presencial, mas é uma coisa que a gente precisa divulgar, que eles podem participar. Em 2 horas, eles atendem 180 alunos, então dá para levar bastante aluno, se fizer direitinho o agendamento, quando for possível o presencial. Bom, não dá para fazer isso. Que opção eu tenho? Eu tenho a opção de transformar o meu espaço. Como transformar o meu espaço? Pensando diferente com o que eu tenho. Então, eu tenho uma sala de acesso, eu posso, por essa proposta, transformar a minha sala de acesso num espaço de inovação e aprendizagem. Aí veio um documento específico para aquisição do kit robótica pelas unidades escolares. Então, nesse kit robótica, você não pode adquirir parte dele, você tem que adquirir todos os itens dele para você ter o seu kit de robótica na sua escola. Ele atende a um número de alunos, ele atende cada turma de 30 a 40 alunos, e 35 a 40 estudantes em cada kit. Você precisa adquirir uns 8, de 4 a 8 kits, de acordo com o tamanho da sua escola. E qual que é o seu investimento? É importante a gente colocar esses valores, porque as pessoas estavam achando que esse valor viria de fora. E não, esse valor é para tirar da própria verba do PDDE que foi recebida pela escola, para aplicar na inovação. Não vem uma verba diferente, é dessa verba que eles vão tirar. Então, quanto que ficaria, em média, a estimativa da secretaria? Um kit de robótica fica de 1.100 a 1.200. Além do kit de robótica, você precisa também das ferramentas para poder lidar com esse kit de robótica, para transformar o material. Então, mais R$ 1.200. Além de tudo isso, você ainda tem que proteger os seus alunos para eles não terem acidentes. Você tem mais R$ 500 em média de investimento. Então, para você montar o seu kit de robótica, da sua verba do PDDE, você precisa dispor desses valores para você conseguir manter, além ainda de comprar as caixas plásticas para poder guardar todo esse material e evitar danos. Agora, vamos ver, você quer também mudar os móveis e deixar a sala colorida. Você também terá os gastos com cadeira, mesa e quadros e etc. As salas, elas têm cores chamativas, elas estão muito lindas aqui, os exemplos que eles estão dando, bem organizadinha, vocês podem ter mesas retangulares, vocês podem misturar com mesas circulares, com mesas quadradas, vocês têm que ter as mesas para os alunos trabalharem. Se vocês vão transformar a sua sala do acesso, lembrem da fiação, que vocês têm que manter, tem que ter fiação. Veio uma proposta hoje, um manual para orientar em relação a quantos pontos de Wi-Fi você precisa ter. Então, numa sala, você tem que ter um ponto de Wi-Fi em cima da porta, um ponto de Wi-Fi perto da mesa do professor, um ponto de Wi-Fi em pelo menos 3 salas, para que você possa oferecer essa possibilidade de acesso à internet aos seus alunos. Então, esse manual, ele chegou hoje, também precisa ser bem esmiuçado, para poder trabalhar com a escola no que vocês podem resolver lá para comprar. E aí vem a recomendação sobre como usar a verba do PDDE. Então, o primeiro passo, você vai primeiro fazer um levantamento e ver quais as necessidades prioritárias para o investimento da sua escola. Aí você vai fazer a pesquisa de preço, com 3 orçamentos. Exceto se algum produto tenha justificadamente menos do que 3 fornecedores. Tem algumas questões que não tem tanto fornecedor, mas tudo você tem que pesquisar e justificar por que não tem o terceiro também. Terceiro passo, escolher a melhor proposta, e aí vai lá um alerta.
quando você pede os 3 orçamentos, você tem que garantir que todos os itens estão nos 3 orçamentos. Por quê? Porque vai dar uma diferença de preço no final da nota fiscal. E quando você vai fazer a prestação de conta, você vai mandar os 3 orçamentos. E aí você optou pelo orçamento mais caro. Mas no orçamento mais caro tem todos os processos que você precisava adquirir. Nos outros não tem, por isso que ficaram mais baratos. Mas o cara que faz a conferência da prestação de conta, ele não quer saber. Ele vai querer fazer por que você escolheu o orçamento mais caro. Aí você vai ter que fazer toda a justificativa de tudo isso. Então, garantir que quando você pede os 3 orçamentos, todos os itens estão em todos. Ou então manda de volta e pega em outro lugar. Depois, você vai à aquisição e contratação do serviço que vai ser prestado para montar tudo isso. Sempre por transferência eletrônica, e a nota fiscal, ela não pode, ela tem que vir na data que você vai fazer o cheque. Não pode ser uma nota de uma data e o cheque sair da sua conta com outra data. Isso é outra coisa que pega também os diretores, tá? E aí tem que ter ainda, nas compras via internet, o boleto e a nota fiscal. Depois, você tem que guardar toda a documentação para prestação de conta, e ainda existe um folder do PDD que eles podem tirar todas as dúvidas. Tudo isso daqui está baseado na orientação da resolução SE 73, de 27/12/2019, que trata dos repasses e usos das verbas do PDD. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, eu espero ter dado algumas informações necessárias, e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas, mas eu peço que vocês se apropriem dos documentos orientadores com a sua equipe gestora, com a sua equipe de professores, Proatec, vejam quais são as possibilidades de investimento da escola para que vocês possam transformar o seu ambiente usando a verba que vocês têm disponível, tá? Muito obrigado a todos e nos vemos numa próxima.